de hoje, eu quero falar sobre dízimo. Talvez você pense, poxa, já vem falar sobre dinheiro, né? Dízimo é uma coisa que não é certo. Dízimo é uma coisa que leva as pessoas a dar o que não tem. E não é verdade. Porque quando você fala mal do dízimo, ou fala que pastores estão roubando, porque as pessoas estão dando dízimo, estão dizimando, você está dizendo que Deus está induzindo aos pastores a roubarem. Porque o dízimo é um princípio de Deus. O dízimo foi Deus que estabeleceu, pelo seu Espírito. Não pela lei, mas pelo Espírito de Deus. Porque Abraão é antes da lei. E ele foi o dizimista. E vou mais além. A Bíblia diz que Abel ele tirou das primícias do seu rebanho e levou até o Senhor. E a palavra de Deus diz que ele entregou do seu melhor, do primeiro. E o dízimo fala do primeiro. O que é dízimo? Você tem que entender o que é dízimo. O dízimo é o quê? É a 10ª parte. É 10% daquilo que você ganha ou que você foi abençoado. Então, o que você tem é Deus que te deu. E Deus só pede que você seja fiel em 10%. Deus te dá 100%. Então, muitas pessoas ficam achando que o dízimo, os pastores usam dessas palavras para o povo ser dizimista, isso e aquilo, é para enriquecer. É para roubar o povo. E não. O dízimo é um princípio de fé. Você tem que ter fé para poder ser dizimista. E tem que acreditar na palavra de Deus. Não porque o pastor está falando, ou o líder fulano de tal está falando. Não. É a palavra de Deus que fala. Eu não sou pastor de igreja. Eu tenho minha igreja onde eu congrego. Sou fiel no dízimo. Eu compreendi pela palavra de Deus que ser fiel ao Senhor nos dízimos, Deus repreende o devorador. Deus abre as janelas dos céus e derrama bênçãos sem medida. Então, por isso que é importante ser fiel a Deus nos dízimos. O dízimo é um princípio de fé. Ah, Sidney, eu não dou dízimo, eu respeito você. Você tem direito de escolher a dar ou não dar. É um direito seu, é uma escolha seu. Do mesmo modo que você tem o direito de não dar, você tem o direito de não receber. Está entendendo? Porque aquele que semeia, isso também se fará. Então, a Bíblia diz que Abel, ele trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou o Senhor de Abel e de sua oferta. Ou seja, Abel é bem antes de Abraão. E ele deu das primícias. Ele foi o primeiro a entender pelo Espírito, antes da lei. Ele foi o primeiro a entender esse princípio. E esse princípio veio do Espírito de Deus. Não foi de lei de Moisés, né? Veio do coração de Deus. E Abraão entendeu esse princípio que quando Melquisedeque foi visitar, foi até Abraão, está lá em Gênesis 14, 20. Né? Se você for ler lá Gênesis 14, 20, a palavra de Deus diz lá, veja só comigo, abra sua Bíblia, Gênesis 14, 20. E preste atenção o que diz a palavra. Gênesis 14, 20. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E diz:
E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Abrão deu o dízimo de tudo. Não foi pela metade. Naquela época, as pessoas davam o dízimo daquilo que tinha. Porque ninguém dá o que não tem. Você dá o que tem. Se você tem alguma coisa, porque Deus tem te abençoado. E por isso você tem que ser grato. Tem que entregar. Jacó, né, deu dízimo. E Jacó foi antes da lei também. Ele foi o neto de Abraão. E Jacó, ele foi, né, seguiu o exemplo do seu avô. Abraão, está lá em Gênesis 28. Você acompanhar comigo em Gênesis 28, 28, capítulo 22. Presta atenção que diz assim. E a pedra que erigiu por coluna será a casa de Deus. Isso foi o altar que Jacó fez a Deus. E ele disse, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Então tudo que você recebe, tudo que você tem, é Deus que te dá. E disso que Deus te dá, você tem que tirar a 10ª parte, que é o dízimo. Então, queridos, o dízimo é questão de fé. Ah, eu respeito, eu não dou, eu respeito você que não dá. Compreendo. Porque o dízimo é questão de fé, é questão de princípio, né? Depois que se tornou lei, né, por intermédio de Moisés, está lá em Levítico 27, 32, se você for lá em Levítico, acompanhe comigo, lá em Levítico 27, 32. Diz assim, ó, no tocante às dízimas do gado e do rebanho, de tudo o que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Veja só que interessante, que o dízimo é santo, né? Diz lá em Levítico 27, 32 que o dízimo é santo ao Senhor, né? Será santo. Então, o dízimo é algo sagrado. Quando você entrega, você está cumprindo o princípio e Deus manda colocar ele à prova, lá em Malaquias 3:8, né? Que quando você não dá o dízimo, não paga o dízimo, a Bíblia fala que paga. Quando você não paga o dízimo, você está... Quando a gente não paga alguém, a gente fica... Acontece o que? A gente fica devendo, certo? Quando você não paga o dízimo, você fica devendo. Quando você entende que é dever seu pagar. E a Bíblia diz lá em Malaquias 3:8, acompanhe comigo lá a Bíblia, diz lá, roubará o homem a Deus? Roubará? Puxa, em que te roubamos? A Bíblia lá diz, nos dízimos e nas ofertas. Mas hoje eu quero focar só no dízimo. Então, dízimo é princípio de Deus, é princípio de fé. Muitos religiosos ficam usando a Bíblia, alguns pedacinhos de versículos, para não se justificar e não dar o dízimo. Ah, o dízimo é da lei. Eu não tenho por que dar o dízimo. O dízimo é da lei e eu vivo pela graça. Você está enganado. Vai lá em Mateus 23, 23. Acompanhe comigo Mateus 23, 23. Diz assim, ai de vós escribas e fariseus hipócritas, quer dizer, fingidos, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendo negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Olha só, deveis, porém, fazer estas coisas, que é, né, a justiça, a misericórdia e a fé, certo? Sem omitir aquelas, que é o quê? Dá o dízimo de tudo. Da hortelã, né? Nós que recebemos em dinheiro, dá o dízimo do que recebemos. Então a palavra de Deus é bem clara. Jesus aqui, ele não ensina, né? Na verdade, ele nos ensina como proceder corretamente diante dos princípios de Deus.
Não somente dar o dízimo e deixar as outras coisas. Sim, né? Fazer, andar na justiça, né? Praticar a justiça, a misericórdia e a fé. Devemos fazer essas coisas sem omitir as outras. Isso é ensinamento de Jesus, não foi Moisés. Então, você precisa entender isso. Né? Jesus nos ensina a pagar os nossos impostos também e dar o que é de Deus. Está lá em Mateus 22, 21. Acompanhe comigo, 22 e 21. Olha só, diz assim, ó, eu não vou pagar meus impostos. Está errado. Jesus ensina a você pagar os seus impostos. Né? Mestre, o fariseu chegou para acusar Jesus, né, para tentar achar um defeito nele, e falou, perguntando para ele se era lícito pagar imposto ou não. Jesus falou, mostra-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário e lhe perguntou, de quem é esta efígie e inscrição? Responderam, de César. Então lhe disse, dá, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram e deixando, foram. As pessoas se admiraram da sabedoria de Jesus. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus nos ensina a pagar os nossos impostos e também dar a Deus o que é devido a Deus. Né? Seja a justiça, a misericórdia, a fé, né? Os seus dízimos, tudo aquilo que é de Deus você tem que dar. Né? Então é muito importante, Jesus nos ensina também a ser fiel, mesmo que seja pouco que você tem. Está lá em Mateus 25, 21. Acompanhe comigo. Olha só que interessante. O que eu tenho é pouco, vou esperar melhorar para poder ser dizimista. Para com isso, irmão. Fala logo que você está sem fé. Fala logo que você não acredita. Fala logo que você escolheu a não ser fiel. Que é melhor. Entendeu? Não seja hipócrita. Como Jesus falou para os fariseus. Hipócritas, fingidos. Diz assim, versículo 25. Quero ensinar para você, em nome de Jesus. Não se aborreça. 25, 21 diz assim, ó. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Aqui era um jovem que recebeu do Senhor cinco dracmas, né? 5 talentos. E ele foi e multiplicou mais 5 e entregou 100% ao seu Senhor. E ele falou, muito bem, servo bom e fiel. Olha só, que diz, foste fiel no pouco. Sobre o muito te colocarei. Porque muitas das vezes você não tem andado no muito, porque você não tem sido fiel no pouco. Então, é princípios, é fé. A